vai ser bem no freestyle aqui, porque nunca usei. Alô, alô. Espero que esteja funcionando. Vamos lá. Vou botar aqui, né? Vou botar aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ok. Bom, esse vídeo eu quis fazer de um jeito diferente. Tava refletindo sobre umas coisas aqui. Tenho com essa louça aqui pra lavar e acho que uma das coisas que eu vejo as pessoas terem dificuldade quando o assunto é conteúdo é, sei lá, tipo, eu preciso me preparar para produzir conteúdo, alguma coisa assim. E recentemente eu vi um vídeo de uma colega lá da mentoria que eu faço parte e tudo mais, e ela tava falando sobre isso, né, sobre a dificuldade que as pessoas têm de produzir conteúdo, porque acham que precisam de um momento, assim, bem, sei lá, um momento ideal para fazer as coisas, e aí eu tô meio reflexivo hoje. E eu resolvi abrir a câmera e conversar um pouquinho aqui. De repente esse papo ele pode chegar em alguém que está passando pela mesma coisa e, sei lá, de certa forma ajudar, enfim. E também acaba sendo uma forma de eu também meio que trocar ideia comigo mesmo, para depois rever esse vídeo, enfim. Hoje, daqui a pouco, na verdade, eu vou tomar uma decisão que muitas vezes algumas pessoas poderiam achar de repente que é uma decisão ruim, né? Uma decisão, sei lá, irrefletida, uma decisão errada, uma decisão perigosa e etc. E que decisão é essa, né? Bom, eu nos últimos, sei lá, um ano e meio que eu saí, né, do CLT e tudo mais, comecei a empreender e tudo, sozinho praticamente não, sozinho, né, e logicamente com o apoio da minha esposa, mas sozinho. Muitas coisas aconteceram, né, durante esse tempo, né, então eu fiz muitas coisas, lançamentos, etc, e aí chegou um momento em que eu percebi que eu tava meio perdido, assim, eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo mais, o que eu queria, né, e lógico, eu acho que quase todo mundo pensa isso, né, cara, eu vou pro digital porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero, sei lá, esbanjar. Esse tipo de coisa é muito frequente, né? A gente vê muitas pessoas mostrando, etc. E até um tempo atrás eu acreditava que era isso que eu queria também. Eu queria, nossa, ter muita grana, se esbanjar dinheiro. Só que a vida ela me mostrou de um jeito bem, bem interessante que não é bem isso, né? No fim do dia. E que assim, não tem tanto glamour, né? Nessa coisa de empreender, de fazer coisas no digital, né? Então, eu venho de um contexto muito técnico, né? Me formei farmacêutico, fiz farmácia, fiz pós-graduação, mestrado e tudo mais. E aí, passei mais de 10 anos, né, cuidando dentro do setor de análises clínicas e enfim. E aí, fui para uma empresa americana, fui aprender sobre vendas, marketing, me gostei bastante. Só que desde quando eu era adolescente, que eu tenho um desejo que não surgiu, sei lá, surgiu do nada esse desejo. Eu sempre tive o desejo de ser escritor, né? Meu grande sonho sempre foi escrever, enfim. Só que a gente meio que, quando criança, quando adolescente, muitas vezes, a gente não recebe muito apoio para determinadas atividades ou, sei lá, talentos natos. Eu vou dizer que não é um dom exatamente, mas um talento nato para determinadas coisas. Então, na época que eu tinha 14 anos, etc.,
Eu escrevia bem, eu participei de campeonatos na escola, eu ganhei alguns prêmios de contos, de crônicas, mas isso meio que passou despercebido, né? E nessa época da nossa vida, a gente acaba meio que ficando meio que dependente dos nossos pais, assim, em termos de direcionamento, né? Isso é totalmente natural. E na época eu não tive esse, sei lá, as pessoas estavam muito, meu pai, né? Especialmente, ele estava muito focado em outra coisa, né? Minha mãe, ela tem esquizofrenia, então na época que eu tinha 14 anos, ela teve uma primeira crise, e aí a gente estava muito imerso nesse contexto familiar, né? De cuidar, de fazer com que ela se sentisse bem. E eu não tive essa atenção para esse ponto, né? Que é algo que eu sempre quis, assim. Então, eu era a pessoa que preferia ganhar livros, né? Ao invés de, sei lá, brinquedos. Eu gostava de escrever. Eu sempre quis usar óculos de grau, porque eu achava que era corrida de escritor. E aí passou despercebido. Então, acabou que eu meio que tomei outro rumo. Escolhi farmácia por uma questão meu pessoal, assim. Ah, como eu falei, minha mãe, ela teve essa crise nos meus 14 anos, e na época eu era a única pessoa que ela não estranhava que desse o medicamento para ela. E aí eu tenho essa veia meio romântica, pessoal, eu achei que, nossa, eu vou salvar minha mãe, né? Eu vou, enfim, descobrir aí a cura para doenças, mal sabendo que já existia na época, né? Coisas, coisas de pessoas imaturas. Mas fiz farmácia, trabalhei por muito tempo, até ir para marketing, vendas e gostar, e aí descobri várias coisas dentro do marketing. É, fui meio que seduzido pela ideia de, nossa, vamos lançar, vamos fazer 6 em 7, vamos quebrar tudo e tudo mais. Nesse processo, né, algumas coisas pessoais também aconteceram. Então, eu sou um transgênero, então nesse período da minha vida eu fiz essa transição também, então tem muitas coisas no meio desse caminho, né? E aí eu entrei de cabeça nesse lance do digital, de fazer lançamento e tudo mais. Para perceber que, na verdade, nada disso representa aquilo que eu sempre desejei. E aí tem momentos na vida que você para e pensa assim, o que eu tô fazendo, né? O que exatamente eu tô querendo da vida? Que tipo de pessoa é que eu quero me tornar? Será que é no final do dia, no final, né, da minha existência, eu vou realmente me importar com quantos 6 e 7 eu fiz? Quantas plaquinhas eu vou ter pregadas na minha parede? Ou será que eu vou me arrepender enfim, de não ter vivido coisas que poderia ter vivido nessa época, porque eu estava muito preocupado em ter essas benditas plaquinhas? E isso é uma coisa que tem me acompanhado, então, desde então, assim. Então, eu deixei os lançamentos porque a intensidade das questões e algumas questões morais, né, com as quais eu me enfrentei, né, nesse período de, fazer falsas promessas, fazer falsa escassez. Aquilo foi me enchendo de um jeito que cara, não é isso. Pra mim não é isso. E aí me encontrei dentro do copyright, né? Vou aqui começar projeto de copywriting. É, eu adoro fazer copyright, né? Escrever e tudo. E eu pensei assim, não, eu vou ganhar um pouco de experiência com essa área. Eu já sei vender, eu já sei o básico sobre vendas. Fui, né, vendedor e continuo sendo, né, mas ganhei prêmios, né, nessa empresa americana que eu fui e tudo mais. Quero me qualificar em copyright, aí quando você também entra no outro fluxo, né, de tipo, cara, agora eu vou fazer 5 mil, agora eu vou fazer 10, agora eu vou fazer 15, agora eu vou fazer 20, agora eu vou fazer 30, agora eu vou ter uma puta de uma empresa, desculpa aí a palavrão. E aí você não percebe, eu não estava percebendo que
eu tava repetindo o mesmo padrão, que era a mesma coisa. Tipo assim, nunca tá bom, sabe? Você acha que sempre pode ganhar mais e tudo, você nunca tá satisfeito com o que você tem. E uma coisa que eu estou vivendo agora, nesse momento, né, é justamente essa interseção de tipo, cara, será que realmente vale a pena esse desgaste todo pra, sei lá, você ganhar tanta grana assim e abrir mão de outras coisas e abrir mão, sei lá, do que você realmente, no fundo, tem o desejo. Então, o meu, qual é? É um desejo simples, né? Eu desejo ter uma fonte de renda que me permita poder desligar o meu computador e viver a vida que existe fora do computador. Isso é importante. E uma vida que me permita escrever os meus livros. O que eu sempre quis foi isso, escrever, né? Ter as minhas histórias contadas e criar e desenvolver histórias, enfim. Esse é o meu sonho, digamos assim. Talvez não seja um sonho tão grande, sei lá, tão incrível, tão maravilhoso, mas é o meu, sabe? E aí até que ponto a gente para de viver o nosso sonho para viver o sonho dos outros, né? O sonho de alguém. E às vezes a gente é meio seduzido, né, por isso. E não sei se já aconteceu com você que tá assistindo esse vídeo aí, mas comigo eu achei que eu queria o sonho de outras pessoas. Eu queria, nossa, tipo, é, fazer vídeos comigo indo em restaurantes chiquérrimos ao redor do mundo, ou fazendo coisas, né? Sei lá, essas coisas que a galera gosta de mostrar aí na internet. E que meio que ativam ali meio que sei lá, a ambição das pessoas, né? Ou a ganância, né? Porque a ambição é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A ganância que é ruim, né? E no caso, não, eu gosto disso mesmo, que eu quero mesmo é só escrever enfim. E aí, qual que é a questão aqui, né, do meu momento? Eu hoje estou num contexto onde eu estou fazendo um trabalho que é muito intenso, é um trabalho incrível, assim, uma experiência excelente, mas ela está me tomando essa essência de quem eu sou. E eu não sei se pode parecer meio doido para você que está assistindo isso, né? Ah, não representa os meus valores, não é aquilo que eu acredito que vai realmente trazer resultados para as pessoas, ou até vai, talvez. Mas é mentira, mas não é real. Ou, basicamente, eu sinto não, eu tenho certeza de que os pontos que eu não estou cuidando ou não estou dando a devida atenção, eles refletem diretamente no resultado. E eu vejo esse movimento muito forte, assim, né, em muitas promessas, muitas coisas da internet hoje, que é, cara, faz isso aqui que vai vender muito, mas não sei, eu não me sinto feliz, sabe? Fazendo isso, assim, parece que eu tô vivendo uma grande mentira só pela grana, assim. É nesse momento que eu me encontro agora, né? Então, qual foi a decisão, né? Decisão difícil que eu precisei tomar. A decisão difícil é você ter uma fonte de renda fixa que é boa, não é ruim, mas que ela não sustenta os seus valores mais importantes. E dá muito, muito medo tomar essa decisão, porque, bom, você tem responsabilidades, você sabe que vai precisar fazer alguns remanejamentos, vai precisar mexer em coisas que você talvez não quisesse, não, né? Enfim, que impactam outras pessoas que estão próximas a você, mas que se você não fizer, você está aceitando e está sendo conivente com
valores que não são seus. E isso tira o sono da gente, né? Tira a nossa paz. E eu acho que essa palavra, para mim, ela tem 3 letrinhas, mas é uma palavra tão forte que hoje ela é o meu pilar mais importante de vida. E eu falo isso com a clareza dos meus 36 ponto alguma coisa anos, então faz alguns meses eu vou fazer 37. E eu sei que tem muitos colegas que estão com 18, com 20, e eventualmente vão passar por essas situações, se já não estão passando, o mundo hoje está meio acelerado, né? Então, eu acho que um conselho que eu daria, e aí essa foi a razão pela qual eu gravei esse vídeo, né? Eu queria sair um pouco da parte técnica, de falar sobre coisas mais de estudos, de desenvolvimento, e falar um pouco mais de coisas que envolvem a nossa parte comportamental, de mentalidade, que eu também estou nesse processo de aprendizado também, é que você precisa ter muito claro quais são os seus valores, muito claro, porque isso vai definir muitas vezes quem você vai querer ter por perto, as pessoas que você vai escutar, as pessoas que vão te dar conselhos, e um fator muito importante é o quanto o que essas pessoas falam está alinhado com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas dizem, com aquilo que elas mostram. E essa é uma das coisas que eu também tenho vivenciado, né? Pessoas próximas que falaram algumas coisas e hoje parecem que esqueceram as coisas que falaram, ou estão tendo atitudes que são um pouco questionáveis. A gente vai meio que tendo alguns sinais. E isso é super importante para qualquer tipo de carreira que você quiser desenvolver. Seja uma carreira dentro do CLT, seja um PJ, seja uma carreira pública, não importa. É uma carreira, né? Então, a decisão que eu tomei foi essa. Eu abrirei mão. Talvez não seja a palavra certa, né? A frase certa, abrir mão. Mas eu deixarei de ter um contrato assim fixo, algo que traz um valor considerável mensal, para estar mais alinhado com os meus valores, estar mais alinhado com um trabalho, um direcionamento de carreira que eu acredito. E o que eu queria dizer é que essa decisão não é uma decisão fácil de tomar, apesar de você ter certeza. Tipo, eu tenho certeza de que é esse o caminho que eu quero. Eu tenho certeza que esse é o caminho melhor. Mas o aperto no peito e o embrulho no estômago, ele é igual a qualquer outra decisão difícil que a gente precisa tomar na vida. Não. Recentemente eu ouvi dizer que nunca vai estar bom, né? Você nunca vai estar satisfeito. Eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que você não vai estar bom se você não souber exatamente o que você quer. E obviamente que você precisa entender muito bem o que é que você quer, mas eu que acredito que eu vivo eu acho que nunca vai ser fácil você tomar decisões durante a sua vida para estar mais de bem com você mesmo, com a sua vida, enfim, com a sua realidade. Isso sim, realmente. Então, foi uma decisão tomada. Daqui a pouco, né, as repercussões vão começar a acontecer, que eu vou informar, né, dessa minha saída e etc. E, e eu acho que a última mensagem também é sobre ser adulto, né, e ser autorresponsável a ponto de entender que não é um erro dos locais, a não ser que essas pessoas estejam cometendo algum crime ou indo contra a moral ou alguma coisa assim. O fato de você não se conectar com esses valores não faz desses locais ruins ou lugares errados. Mas ele se torna errado para você, né? Se você não está alinhado com aquilo que está sendo construído. Então, existe um preço que a gente paga
por se manter nesses lugares e existe um preço que se paga para sair deles. E eu acho que você, como adulto, você precisa estar disposto a lidar com as consequências dessa decisão, sabendo que a consequência dessa decisão é sua responsabilidade, o planejamento para essa decisão é sua responsabilidade também. E que, por mais planejado e projetado que possa estar esse plano, nunca será fácil tomar a decisão. Mas hoje é 23 de fevereiro de 2026 e abertamente eu tomei uma decisão que vai me direcionar para um desses caminhos que eu tinha a opção. E eu queria deixar isso registrado aqui, para que depois, sei lá, daqui a algum tempo eu venha dizer para vocês, gente, deu ruim, mas deu tão ruim. Ou então, gente, ó, deu super, super bom. E essa é parte da minha forma de compartilhar aqui, né, essa minha jornada com você nesse canal. Então, quis tirar esse momento para falar, deixar essa mensagem aí para você. E eu espero que você tenha uma excelente semana e a gente se vê aí no próximo vídeo.